Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, paz. Graça e paz a Graça todos. e paz. Flavinho, Edilene. Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Amém. Na nossa casa, que é a casa do Pai. Hoje aqui é a casa do Pai. A igreja que está em nossa casa. É, a igreja que se reúne. Ju, beijo, querida. Aninha, linda, fofa do meu coração, beijo. Chico, a paz do Senhor, querido. Flávio Benes, beijo para vocês, Ângela, sua Marisa, família linda. Ju Duarte. Mateus, um beijo para você, querido. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Ângela. Você é suspeita para chamar a gente de lindo, Tá precisando Aninha. trocar o óculos, Ana. Manda um beijo pro pessoal, Pepe. Um beijo do Pepe, o Bedo do Pepe. Um dedo do PP pro Petual. Sandro e Juliana chegaram também. Reverendo Paulinho. Se hoje o apóstolo Paulo vai escrever uma carta aos nossos corações, a família do pastor Ricardo também está conosco. Olha a Victória. Oi, Vicky, um beijo, meu amor. Irmão Nelson, que saudade de vocês. Se hoje o apóstolo Paulo vai escrever uma carta aos nossos corações, ele começaria assim, a carta. Graça aos irmãos que se reúnem na igreja.online, graça e paz. Amém? Louvado seja Deus pelas vidas de vocês. Vamos um cafezinho? Vamos orar ao Senhor, sem mais delongas. O dia está lindo. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Senhor, graças te damos, Oh, porque o Senhor está conosco, o Senhor é conosco, o Senhor Aleluia. habita em nós. glórias a Jesus. Graças te damos por esse dia ensolarado, bonito, porque este é o dia que o Senhor fez. Por isso eu me alegrarei, por isso eu celebrarei ao Senhor com os meus irmãos, porque bom é louvar ao Senhor, Amém. bom é cantar ao Senhor, bom é render graças ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aceita o nosso culto racional, aceita a nossa adoração, aceita as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós porque somos pecadores miseráveis e carecemos, ó Deus, do teu mover e carecemos, ó Deus, da tua mão sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero orar pela vida do pastor Paulo, rogar ao Senhor que o Senhor o toque com o toque poderoso das tuas mãos, trazendo cura, ó Deus, à sua saúde, essa dor de cabeça intermitente, essa tosse, que em nome de Jesus o Senhor traga cura. Reveste o teu servo, Deus, com o teu manto, com o teu amor, Amém. com o teu toque. Derrama bálsamo sobre a vida dele. Amém. E traz o refrigério, Senhor, em nome de Jesus. Por semelhante modo, nós oramos por cada irmão e irmã que está conosco nesta manhã, ó Deus, suas famílias, seus entes queridos, que a graça do Senhor alcance todos. Amém. E que o bálsamo do Senhor seja vertido do céu, trazendo paz, trazendo calma, trazendo, ó Deus, o desejo de nós estarmos contigo e ouvir a tua voz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Aleluia. Graças te damos, Senhor.
nós vamos ouvir uma música que vai nos lembrar que nós devemos estar preparados, porque o nosso Senhor está às portas. Amém. Entre as nuvens ele virá, e quando a gente vê um céu tão bonito, eu costumo ficar aqui na varanda olhando o céu e pensando nesse dia que a Bíblia fala que ele virá entre as nuvens. Aleluia. Que nós estejamos preparados. Nós somos a noiva dele. Noiva apaixonada. O noivo está chegando. Que nós estejamos perfumados, adornados, esperando pelo noivo. Amém. Amém? Se você não souber a música, apenas feche os olhos e abra os ouvidos do seu coração e da sua alma. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu sei, Senhor, há um lugar. Oh, Senhor, somos estrangeiros, ó Pai. Nosso lar é o céu. Oh, Deus. Somos a tua noiva apaixonada, Senhor. Ele vem. Maranata. Maranata. Não mais tristeza, não mais temor. Ele é digno. Ele vem. Oh, aleluia. Nós esperamos a tua volta, Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que virá. Aleluia. Coisas daqui. Não. Há um lugar em ti. Somos estrangeiros. Aleluia. Noiva apaixonada, somos a tua noiva apaixonada, Senhor. Oh, Deus. Quem estiver pronto, vai. Estejamos prontos, Senhor. Prontos. Ele vem. Ele vem. Oh, digno Cordeiro. Aleluia. Ele vem. Ele vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Não há outro Deus além de ti. Tu és digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Porque entre os homens não há outro nome Pelo qual importa pelo que qual sejamos. importa que sejamos salvos. Aleluia. Esse é Jesus. Oh, O nosso Senhor, o nosso Salvador. Oh, aleluia. É o nosso Deus. Oh, aleluia. Todo louvor, toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Jesus.
Maranata, Maranata. Jesus, tu és de receber todo louvor, vamos clamar então vem, então vem. Aleluia. Você está pronto, querido e querida irmã? Ele vem, Ele vem. Mais Senhor. Vamos cantar com os anjos. Os anjos do Senhor estão visitando a sua casa nessa manhã, querido e querida irmã. Ele vem. Digno tu és de receber o louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Não há outro além de ti. E receber todo louvor. Então vem, vem. Ele está chegando, ele está vindo. Sim, o Rei está voltando. Oh, aleluia. Está voltando. Está voltando. Aleluia! Chama o meu nome, Senhor. Chama o nome de cada irmão. Está voltando. Chama os nossos nomes, Senhor. Aleluia. Ele vem buscar. Que possamos morar na rua Atos, número 29, lá no céu. Está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Eu creio, Senhor, eu espero por isso. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa mentalidade de desejar o céu. O céu não é aqui, não é aqui. O céu é contigo na eternidade para sempre. Está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós esperamos a tua vinda. Ansiosos, ó Deus. Aleluia. Olhamos para o céu Glória a e Deus. esperamos o grande dia do Senhor Amém, na Senhor. nossa vida para nos buscar. Amém. Que essa seja a esperança do nosso coração. Sim, Senhor. Todos os dias da nossa vida. Sim, Pai. Em nome de Aleluia. Jesus. Louvado seja Em Deus. nome de Jesus. Bendito seja Deus o teu nome. Aleluia. Aleluia. Tem uma musiquinha antiga que talvez alguns de vocês não conheçam, mas quem conhecer canta com a gente.
Vaso novo, não? Vamos agora mesmo, vaso novo. Tira aí para cá do seu tom. A música é Vaso Novo. Eu quero ser um ouro amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra, Senhor, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor. Deseje isso, querido e querida irmã, nesta manhã, ser um vaso como um vaso nas mãos do oleiro. Vem, Senhor, e quebra as nossas vidas, quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. 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 O Rei está voltando. O Rei está aí, está pertinho de você, querido e querida. Ele está aí na sua casa. E vamos meditar na palavra do Senhor. Vocês, eu mandei mais cedo para lerem o capítulo 3 de Efésios. É uma das cartas mais lindas do apóstolo Paulo, um dos textos mais incríveis da palavra de Deus. Paulo, quando escreve as suas cartas, elas são cheias de coisas incríveis, mas a gente se detém em Romanos como o tratado da fé e Efésios como uma carta que destrincha Romanos e traz algo muito especial para os nossos corações. A mensagem de hoje, querido e querida irmã, será uma exortação balsâmica. A gente tem recebido muitas exortações e geralmente a gente fica meio assim, com reservas, com ressalvas, quando somos exortados. Mas como profeta do Deus vivo, nós precisamos continuar pregando, continuar denunciando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Me parece que não estamos buscando ao Senhor adequadamente. Me parece que não estamos usando esse tempo para uma experiência profunda de intimidade com o nosso Deus. Os primeiros dias da pandemia, as pessoas ficaram mais aflitas e pareciam que elas estavam buscando ao Senhor, orando, mas de repente, me parece que nós nos acostumamos com o estado de coisas que aí está. E nós não podemos, queridos e queridas, deixar esse tempo passar, deixar com que a oportunidade vá embora.
Porque notem, Deus parou o mundo, Deus travou a economia, Deus está fazendo algo incrível. E nós, como seu povo, como a sua igreja, como essa noiva que deseja subir aos céus, morar lá na rua Atos, número 29, nós não estamos aproveitando esse tempo de comunhão com Deus. Eu fico olhando as postagens das pessoas, às vezes, nas redes sociais, e mostra muito do que elas são e do que elas estão vivendo, ou melhor, mostra muito do que nós somos e do que nós estamos vivendo, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o coração, que é a mente, não está cheio de Deus, nós vamos falar de tudo, menos daquele que tem sido o nosso alimento, que tem nos abastecido. Então, como profetas do Altíssimo, nós vamos continuar dizendo para vocês: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O tempo está proposto pelo Senhor, o tempo Deus está doando para cada um de nós, para que nós tenhamos essa experiência profunda, transformadora e arrebatadora com Deus. Você e eu não podemos sair de uma situação dramática como essa da mesma forma que começamos, da mesma forma que entramos. Você e eu, nossas famílias, precisamos desejar, o rei está voltando. Essa frase é um pouco confusa, porque dá a impressão que Jesus pegou uma nave lá no céu e vai vir, né? É assim, nem Jesus sabe o dia e nem a hora, de repente acabou. E aí nessa semana, eu vi uma caricatura de 2 animaizinhos numa colina, não fujam para as colinas, observando a arca de Noé indo embora. E de repente um dos animaizinhos falou para o outro: olha, a arca está partindo. E daí o outro virou para o primeiro e falou: mas era hoje que ela ia partir? E eles tristes estão observando a arca ir embora, e eles ficaram para trás. Queridos, eu temo que os 2 animaizinhos dessa caricatura, desse desenho, sejamos nós, que não estamos observando, né? Deus avisa, Deus chama Noé, Deus prepara tudo, e de repente a gente continua casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, e não percebe o mover de Deus. A Bíblia é muito clara quando ela diz que nós precisamos observar os sinais. Já imaginou, querido, se a trombeta soa e você não escuta? Trágico, terrível. Então eu temo que de fato nós somos esses 2 animaizinhos que ficaram numa colina observando a arca partir. Estamos preocupados com qual dia que a vida voltará ao normal, mas não nos preocupamos com o dia que o Senhor virá nos buscar. Estamos preocupados em qual dia vai acabar a pandemia, mas não nos preocupamos em qual dia nós, como a noiva do Cordeiro, estaremos com Ele. Não nos atentamos ainda que há muito o que fazer, há muita gente para ser perdoada, há muita gente para ser amada, há muitas coisas que precisamos acertar nas nossas vidas e nos nossos corações. Não é possível que do jeito que muitos de nós está hoje, cheio de pecado, cheio de coisinhas, cheio de mimimi, cheio de... entre no céu. Não vai entrar, querido. Você vai ficar como aquele animaizinho numa colina, observando a arca da aliança com os remidos partir para a eternidade. O que você espera de Deus? Mas, se nós esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Nós aqui em casa temos aproveitado esse tempo para buscar uma intimidade maior com Deus.
para estarmos mais conectados, não no sentido de fazer uma conexão com o nosso computador, com o nosso celular, uma conexão na rede social, mas fazermos uma conexão com aquele que é o nosso Criador, aquele que é a razão da nossa vida. Nós precisamos parar de dar respostas rasas para os nossos próprios questionamentos ou para os questionamentos que nos fazem. Quem é Deus para você? Ele é meu tudo, Ele é meu tudão. Querido e querida irmã, Deus é muito mais do que isso, muito mais do que nós vemos, porque a gente se movimenta não por vistas, nós vamos estudar isso daqui a pouco. Nós precisamos parar e fechar os olhos. Essa semana eu escrevi uma frase que orar é um diálogo onde é mais importante ouvir do que falar. Porque quando nós falamos, principalmente com Deus, nós estamos passando aquilo que a nossa racionalidade é capaz de formular nas nossas frases. A nossa racionalidade formula frases que estão dentro da nossa cabeça ou talvez do nosso coração. Mas Deus é muito mais profundo que isso. Quando você vai para a presença de Deus, você precisa se encher de Deus. E me parece que mesmo nesse tempo que Deus parou tudo para que nós tivéssemos essa amizade profunda com Ele, nós não conseguimos, nós não temos conseguido. Estava conversando com a Adi nessa semana, ela falou, eu sou um mix de Maria e Marta, porque eu quero fazer um monte de coisa, mas eu também quero ficar aos pés do Senhor. Eu também quero fazer aquela adoração extraordinária de chorar nos pés dele e secar com os meus cabelos. Vai além da nossa racionalidade, o nosso relacionamento com Cristo, com o Senhor. E por isso o apóstolo Paulo escreve aos Efésios uma carta extraordinariamente linda, profunda. E eu queria que a gente não se ative, porque hoje a gente ouve que os coachings, os especialistas nos ensinam que uma mensagem com mais de 30 minutos as pessoas vão se dispersar. E eu fico pensando, meu Deus, eu não posso me dispersar ouvindo a tua palavra. Eu não posso me dispersar sendo ensinado sobre aquilo que o Senhor eternamente quer me falar. Eu não posso me dispersar diante de algo que é transformador de dentro para fora, que transforma a minha mente, que transforma a minha alma, que transforma o meu coração. Eu não posso ficar desatento, porque se eu ficar desatento eu não ouvirei a trombeta soar. Se eu ficar desatento eu vou orar e eu vou ouvir apenas a minha voz. Eu não ouvirei a voz do Eterno. E aqui cabe uma pergunta, querido e querida irmã. Você tem ouvido a voz do Eterno? Ou você tem apenas parado diante dele com uma lista de coisas para ele? Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus? O apóstolo Paulo, a partir do verso 16, sua Bíblia está aberta em Efésios capítulo 3. Vamos olhar o que diz a Escritura para nós nesta manhã. Porque eu não tenho a menor intenção de mudar você. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela muda você e a mim. Ela nos transforma. Porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer faca de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos, divide medulas, juntas e medulas. Eu, por mim mesmo, com os meus argumentos, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa. Mas a palavra de Deus faz toda a diferença. Acho que pausou o vídeo no Instagram, voltou.
Então vamos lá, Efésios capítulo 3, verso 16, Paulo diz assim: oro para que, conforme a sua riquíssima glória, ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no interior de cada um. O que o apóstolo está dizendo, vamos olhar para o texto. Primeiro ele diz, olha, eu estou pedindo ao Pai, eu estou orando para que, conforme o quê? Conforme a riquíssima glória dele. Deus revela a sua glória através de mim e de você. A glória de Deus é revelada através da sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos poderosas. Paulo está orando ao Senhor para que, conforme a riquíssima glória de Deus, ele nos conceda que sejamos fortalecidos. E o apóstolo diz que somos fracos e doentes porque não temos esse relacionamento íntimo com Deus. E nós não vamos ser fortalecidos só para a gente ficar fortão, não. Nós vamos ser fortalecidos pelo poder ou com o poder, através do poder do Espírito no interior de cada um. Não é no interior de todos, é de cada um, porque a minha e a sua busca tem que ser individual. É eu no altar de Deus, eu ajoelhado aos pés da cruz, você, Adna, buscando ao Senhor. Nós precisamos hoje olhar para a Escritura e ir além da nossa racionalidade. Nós fomos ensinados a pensar da forma que pensamos. Nós vivemos numa época que é chamada de pós-verdade, ou nós estamos na época da pós-modernidade. E essas épocas elas são muito claras porque elas definem o nosso pensamento. Na época da Idade Média, o homem pensava que ele plantava, Deus abençoava e ele colhia. Se ele não colhesse, era porque Deus não abençoou. Na modernidade, o homem pensa que ele descobre que se ele cuidar melhor então, na Idade Média, é Deus no centro. Ou seja, o homem depende totalmente de Deus para ele plantar e colher. Na modernidade, muda um pouco, porque o homem, ele descobre, ele entende que se ele arar a terra, se ele escolher melhor as sementes, ele vai ter uma boa colheita. E na pós-modernidade, onde nós estamos, aí na modernidade o homem vem para o centro, ou seja, na Idade Média, Deus no centro, na modernidade, o homem toma o centro. Na pós-modernidade, que é essa fase que nós estamos vivendo, não tem nada no centro. Já não está mais Deus e nem está mais o homem. Você é o que você é. Você é o que você pensa ser. E tem gente que fala assim, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Não é possível ter duas verdades. Essa xícara é de porcelana, ela não é de plástico. Mas vai ter gente que vai me dizer, não, eu tenho certeza que essa xícara é de plástico. E eu falo, não, mas é de porcelana. Para mim é de plástico. Eu fico com a minha verdade e você fica com a sua. Para! Eu oro para que, conforme a sua riquíssima glória, ele vos conceda que sejais fortalecido com o poder pelo seu Espírito no interior de cada um. Deus está falando conosco, queridos. Deus quer nos fortalecer, mas das entranhas, das nossas entranhas, precisamos mudar a nossa forma de pensar, precisamos mudar a nossa forma de olhar para Deus. E tem um motivo pelo qual o apóstolo faz essa oração. Veja o verso 17.
Ele diz assim: para que Cristo habite em vossos corações pela fé. Ele volta a dizer: eu oro para que vocês estejam enraizados e firmados no amor. Olha que profundo, olha que maravilhoso. O apóstolo está dizendo o seguinte, quando ele fala assim: eu oro para que ele habite, eu oro para que ele faça morada dentro de vocês. Eu oro para que ele habite ricamente dentro de vocês, para que vocês tenham a mente de Cristo, vocês pensem como ele, façam o que ele fez e ande onde ele andou, toque como ele tocou nas pessoas. Veja, João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, não precisa abrir, apenas presta atenção, a Adina vai ler aqui para nós. Ele quer morar em nós, e o apóstolo entende isso e retrata isso na sua oração. Evangelho segundo João. Pode. Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Oh, aleluia! Aleluia! O Senhor vem viver em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e Deus não habita em lugar bagunçado, desarrumado, fedido. Deus não vai habitar num coração que não perdoa. Deus não vai habitar num coração que não ama. Deus não vai habitar num lugar onde há reservas. Não vai, querido. Não vai. Desculpa. Mas se você tem reserva com alguém, da sua família, com alguma pessoa, que caia por terra em nome de Jesus, libera o perdão, porque senão Deus não habita dentro de você. Ele vem habitar, como diz o apóstolo, e ele não vem habitar porque eu convido. Ele vem habitar pela fé. Veja João, no mesmo capítulo de João, versos 16 a 18. Que bênção, Deus habitando em nós. Aleluia. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O Espírito da verdade é ele que está em nós, ele que está habitando em nós, ele que está produzindo em nós frutos de arrependimento, é ele que está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E tem tanta gente que não tem sido convencida, porque estão autoconvencidas. E eu fico tão triste com isso, porque nós temos a graça de ter um Deus que habita em nós. Jesus claramente está dizendo para nós: olha, eu e o Pai vamos habitar em você através do Consolador. E a partir daí você tem a mente de Cristo. E Paulo está orando: oro para que vocês estejam enraizados. Daqui a ideia da árvore, a árvore que tem uma raiz, que ela pode ser decepada, mas a raiz está lá grudada do Senhor. E Paulo está falando: vocês precisam estar enraizados e firmados no amor de Deus. O amor de Deus é a marca principal daqueles que seguem ao Senhor. Se eu não amar, eu faço de Deus um mentiroso. É o que diz o apóstolo João lá na sua carta. Se nós não amamos aquele que vemos, como podemos dizer que amamos aquele que não vemos? Se você não ama seu irmão, aquele chatão, aquele mala sem alça, como é que você vai amar ao Senhor? Você está olhando: se eu não amar a minha esposa, como é que eu vou amar ao Senhor? Querido, não cabe, não funciona. Nós precisamos estar enraizados. E o próprio Jesus fala, quando ele está falando da videira: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vocês precisam estar enxertados na videira, firmados no amor. Louvado seja Deus por isso, queridos. Louvado seja Deus, porque Deus faz novas todas as coisas. E o apóstolo, escrevendo aos Romanos, ele fala que nós precisamos viver em novidade de vida. Que tipo de novidade de vida você está vivendo?
Como está a sua vida, querido? Querida irmã? Como você está vivendo? Vamos ver o versículo 18. Depois de orar, aí vem algo extraordinário. Paulo ora para que Deus descortine as coisas para nós. E nessa manhã, a minha oração é que Deus descortine as nossas mentes, que Deus faça cair as escamas dos nossos olhos. Amém. Em nome de Jesus, deseje isso, Senhor. Faz com que as escamas dos meus olhos caiam para que eu possa enxergar isso aqui. Verso 18, e assim possais compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a profundidade das coisas de Deus que nós vamos ver a seguir. Aqui Paulo está falando, queridos, desta forma, ele está pedindo ao Pai que nós sejamos plenamente capazes de entender tudo isso, porque humanamente é impossível. Humanamente é impossível entender a Escritura, mas é uma coisa espiritual, e Paulo começa a falar das dimensões completas do templo espiritual, respondendo à plenitude de Deus, que está no verso 19, que nós vamos ver a seguir, que é a sua igreja, de acordo com a sua capacidade de responder, com a minha e a sua capacidade de responder às coisas do Deus eterno. Paulo fala sobre o comprimento, que ele está dizendo que o comprimento é a extensão da graça de Deus pelos séculos dos séculos. Paulo fala da profundidade, a profundidade da sabedoria, que nenhuma criatura pode entender os desígnios de Deus, porque são de Deus, e os pensamentos de Deus, conforme diz Isaías, são mais altos do que os nossos. Paulo está falando da altura, porque ele fala do alcance da graça de Deus e das coisas de Deus, e as coisas de Deus estão além, presta atenção, as coisas de Deus estão além do alcance de qualquer inimigo, altura, mais alto, mais perfeito, mais lindo. E Paulo fala da largura para se referir a todo o imenso ministério da salvação que há em Cristo Jesus. É o templo espiritual. Eu e você somos templo espiritual. Nós somos a igreja de Cristo. E Paulo está falando aqui para nós que nós precisamos compreender isso da mesma forma que a gente se capacita para compreender o nosso trabalho, a gente se capacita para usar um celular, a gente se capacita para tantas coisas, mas nós não buscamos nos capacitar para entender a sua palavra. Isso é uma loucura. Isso é terrível. Porque vem o verso 19, o propósito de Deus. Veja aí o verso 19. Para que nós conheçamos o amor de Cristo, que é uma frase muito usada, né? Que excede todo entendimento, para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Você sabe o que é a plenitude de Deus? Você já parou para pensar de um Deus tão magnífico, tão grande, tão majestoso, tão maravilhoso? E o apóstolo está dizendo assim, para que nós sejamos cheios da plenitude dele. Cheios da plenitude de Deus. É um objetivo que eu e você temos que buscar. E Deus parou as coisas, querido e querida, para que nós busquemos a sua plenitude. O apóstolo João, lá no Evangelho, no capítulo 1, ele fala o seguinte: da plenitude de Deus nós temos recebido graça sobre graça. Olha que bênção! E nós não temos aproveitado esse tempo. O tempo está passando, Deus para o mundo, Deus para tudo para que nós caiamos de joelhos nos seus pés. E nós continuamos da mesma forma.
vivendo da mesma forma. E aí eu tenho uma dúvida. Será que nós vamos sair diferentes mesmo desta pandemia? Nós precisamos, queridos, estarmos cheios da plenitude de Deus. A minha alma e a sua alma precisam estar cheia da plenitude de Deus. Nós temos cantos escuros na nossa alma que precisam ser iluminados pela plenitude daquele que é a luz. Não podemos mais ser os mesmos. Não podemos mais viver da mesma forma. Veja Colossenses 2:9. Lembrem-se, não se esqueçam da caricatura dos dois animaizinhos que ficaram observando a arca embora. Um perguntando, mas era hoje que eles iam partir? E o outro falando, que pena, eles já foram, ficamos. Colossenses 2:9. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Cristo Jesus é o Deus homem, Jesus Cristo é o Deus. É nele que está toda a plenitude de Deus. E quando nós recebemos o Senhor, e quando nós estamos cheios do Espírito, nós herdamos essa plenitude. E Paulo vai profundo nisso. Olha, queridos e queridas, vocês precisam conhecer o amor que excede todo o entendimento. O que excede todo o entendimento? É um amor que não cabe na nossa cachola. É um amor que não cabe na nossa racionalidade. É um amor que vai além de tudo que a gente conhece. É um amor transformador. É um amor que faz uma mulher como a Madre Teresa de Calcutá lidar na vida inteira com leprosos, apodrecendo e não ficar doente. É um amor que fazia Jesus tocar nos enfermos e curá-los. É um amor que leva as pessoas a saírem do seu status quo, da sua comodidade, para ir além. É um amor que faz você uma nova criatura. É um amor que te acolhe. É um amor que te transforma. E é um amor que vai fazer você ser um vaso de bênção para a transformação de outros. Deus quer isso, querido. Que nós conheçamos o amor de Cristo que excede todo entendimento. E aí, quando eu vejo alguém falar que não consegue amar o outro, eu fico olhando e fico pensando, meu Deus, eu não posso pregar, falar do amor de Deus e não amar. Eu não posso fazer isso. Eu sou muito partidário da questão do faça o que eu faço. Eu não gosto muito da questão do faça o que eu falo, porque falar é fácil. Fazer é difícil. Ser vidraça para tomar a pedra. É fácil ser a pedra, mas é difícil ser vidraça. E o Senhor fala assim, se vocês amarem os seus inimigos, vocês vão ser vidraças, mas não morrerão apedrejados. E por fim, verso 20. Que é um texto maravilhoso. E quanto àquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Aleluia! 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 É Ele, é por Ele. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, verso 33, ele fala assim, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Deus, querido e querida, é aquele que é poderoso para fazer muito mais
do que nós, muito mais e abundantemente do que pedimos, do que pensamos. Mas não é de acordo com as minhas palavras, com a minha retórica, que eu vou chegar lá e vou... É segundo o seu poder que opera em nós. Ontem nós fomos buscar umas cestas básicas de doação. E chegando lá, o meu amigo Robson disse o seguinte: nós pedimos a Deus 10. Queríamos ter 10. Chegamos lá, tinha um caminhão com 800. Porque ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que nós pedimos, do que nós imaginamos. Nós não recebemos porque pedimos errado. No dia que eu e você entendermos que precisamos pedir o que Deus quer nos dar, nós vamos receber tudo. Anota isso na tábua do seu coração. Você é pai, você é mãe. Você já imaginou você chegando em casa com um chocolate no bolso, uma marca qualquer? E aí seu filho fala assim: pai, eu queria um chocolate daquela marca. E daí você tira do bolso. Tá aqui, filho. Era isso que eu queria te dar. É assim que Deus quer fazer conosco, queridos. É segundo o poder dele. Deus tem coisas, tem bênçãos, tem maravilhas para nos oferecer? Tem. Mas é segundo o beneplácito da sua vontade, é segundo o poder dele que opera em nós. E quando nós nos ajoelharmos e buscarmos ao Senhor, nós temos que buscá-lo na perspectiva dele. Por isso que eu postei essa frase essa semana: oração é um diálogo onde ouvir é mais importante do que falar. Como é que tem sido as suas orações? Você é aquela pessoa que chega e derrama um caminhão de coisas para Deus? Ou você é aquela pessoa que chega e se deleita nos braços do papai? Como é que tem sido a sua oração? Abra sua Bíblia, querido, em Romanos capítulo 8. Vamos ver esse poder, o que é. Esse poder que opera em nós, o que é. Romanos capítulo 8, verso 26. Paulo fala lá no capítulo 3, verso 20. É segundo esse poder que opera. Capítulo 8, verso 26. Pode ler, por favor. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Aleluia! Glória a Deus! Olha isso! Esse texto de Romanos 8, 26 é uma conexão com o texto de Efésios 3, 20. Paulo está falando das nossas fraquezas, e Paulo fala lá depois em 2 Coríntios 12, que quando ele é fraco, é aí que ele é forte, porque é o poder de Deus operando nele. Quando você é fraco, querido, você se torna forte, porque o poder de Deus opera na sua vida. Aleluia! Glória a Deus por isso. E nós precisamos reconhecer essas nossas fraquezas, porque o apóstolo está dizendo aí no capítulo 8, verso 26 de Romanos, que da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. E que fraquezas são essas? É a fraqueza da fé, é a nossa debilidade espiritual, não é uma limitação específica. Hoje eu acordei cansado. Não. O apóstolo está falando da nossa debilidade espiritual, das nossas fraquezas que nos impedem de orar, que nos impedem de ler a palavra, que nos impedem de nos alimentar corretamente, que nos impedem de ter uma comunhão com Deus, que nos impedem de crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Como? Porque nós estamos débeis espiritualmente, temos uma debilidade, e essa debilidade só é curada na cruz de Cristo, só é curada no altar. E ele diz assim: porque nós não sabemos orar como convém. Não é uma questão da própria oração em si, porque todos nós recebemos instrução de como orar.
Certamente lá na igreja você já recebeu uma instrução, ou certamente você ouvindo essas trocentas mil lives que estão acontecendo, ou esses trocentos mil pregadores que estão por aí, você já deve ter recebido orientação de como orar. Mas o apóstolo está falando que nós não sabemos orar como convém, porque ele não está dizendo que é uma questão da própria oração que nós fazemos em si, porque as instruções nós temos, obviamente, mas de pedir como convém. E aí ele vai falar que o Espírito de Deus que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E gemido inexprimível são palavras que a racionalidade não entende e que a racionalidade humana não expressa. É essa coisa de você ir para o altar e Deus falar com você e você perceber, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso, o Senhor quer que eu seja dessa forma, e você começa a falar e espiritualmente isso se torna um gemido inexprimível, porque o Espírito da verdade está levando a sua oração ao altar, ao Senhor da glória, e Ele vai atender, porque nós, queridos, não vivemos por vista, nós vivemos por fé, não por vista, mas por fé. Vamos ver 1 Coríntios 13, 9. Nós não sabemos orar como convém, porque nós pedimos e oramos de acordo com o que os nossos olhos veem. Mas o apóstolo está dizendo que a gente tem que orar segundo a nossa fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Coríntios 13, 9. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Tudo imperfeito. Se o Espírito Santo de Deus não fizer a tradução, não adianta. Você pode ser o melhor orador do mundo, a sua oração não vai passar do teto. O Espírito Santo precisa converter aquilo que falamos. E o Espírito Santo só converte o que falamos quando nós temos intimidade com Ele. Intimidade com Ele. Esse é o tempo que Deus está dando para que nós tenhamos intimidade com Ele. 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. É pela fé, porque se nós vivermos pelo que vemos, nós vamos pedir a Deus objetos e coisas que estão diante dos nossos olhos, aquilo que pauta a nossa vida. Hoje, nós estamos vivendo num tempo, outro dia eu estava conversando com o pastor Ricardo, ele dizia, eu preciso agora só de 3 mudas de roupa, né? Uma bermuda, uma cueca e uma camiseta. Não mais do que isso. Eu falei, como assim? Ele falou, enquanto eu estou vestido com uma muda de roupa, a outra está no varal e a outra está na máquina de lavar. Ou seja, a gente tem um aparato. Ontem eu estava falando com o pastor Fábio Boró, ele falou, eu vou limpar meu guarda-roupa, tem muita coisa aqui que eu percebi que não está aqui, eu vou dar para alguém. Ou seja, a gente vai acumulando as coisas, vai fazendo a acumulação, porque nós estamos comprando e fazendo segundo o que os nossos olhos veem. O apóstolo está dizendo, não, nós não vivemos, nós não andamos por vista, nós temos que andar por fé, fazer o que Deus quer que façamos, orar segundo a vontade do Pai, pedir as coisas que o Pai quer nos oferecer, quer nos dar, pedir aquilo que o Pai quer fazer em nós, quer nos usar para a glória dele. Nossa vida é governada pela fé em nossa esperança imortal. Aleluia! Nossa vida é governada pela fé em nossa esperança imortal, que é Jesus, não pela aparência ilusória das coisas do presente século, das coisas deste mundo. Como a gente ouviu a música no começo, nós somos apenas peregrinos neste local, e a gente vai passar. Em breve o Senhor virá nos buscar. Instagram,
Deu 1 hora. Vamos entrar de novo aqui. Espera aí só um minuto, queridos. Em breve ele virá nos buscar. Em breve nós estaremos com ele. Em breve nós moraremos na rua Atos e a nossa casa será o número 29. Esse é o meu desejo. Essa é a minha esperança. E que bom seria se nós pudéssemos morar na mesma rua, no mesmo local. Continuando, indo já para o final aqui, diz assim, verso 27 de Romanos. Pessoal do Instagram, nossa vida é governada pela fé em nossa esperança imortal que é Jesus, não pela aparência ilusória das coisas presentes. Verso 27 de Romanos 8. E aquele que examina... Querido, é muito sério que a gente está falando, é muito sério que a gente está compartilhando. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo nunca vai interceder segundo a sua e a minha vontade, ele vai interceder segundo a vontade de Deus, porque eu insisto, Deus quer nos dar aquilo que ele quer dar. Deus quer nos usar da forma que ele quer nos usar. E ele, querido e querida, ele além de interceder por nós com gemidos inexprimíveis, ele examina o nosso coração. Lembra que lá no Salmo 139, Davi fala para o Senhor, sonda-me, ó Deus, e me conhece. Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, ele examina os nossos corações. E ele sabe qual que é a intenção do próprio Senhor. E ele sabe também qual que é a nossa própria intenção. Por que eu estou buscando a Deus? Por que eu vou a uma igreja? Por que eu sirvo? Por que eu faço isso? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que amar? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele é um examinador de corações. Ele observa as nossas emoções. Ele observa as emoções que surgem do nosso coração. Ele sabe perfeitamente o que está passando conosco. O Espírito quer dizer pelos gemidos que ele produz dentro de nós, porque Deus nos colocou em nós um abençoado intercessor. Olha que lindo, né? A gente vê as pessoas falarem, eu sou um intercessor e tal, oração intercessória. Deus colocou dentro de nós o principal intercessor do universo para interceder por nós com gemidos inexprimíveis, para implorar por nós, para dizer por Pai, tem misericórdia desse povo que está tão longe do Senhor. Louvado seja Deus, querido, pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é transformadora, que é abençoadora, que vai no centro da nossa alma, vai lá nas nossas raízes e, poxa, sua raiz está fraca, não, minha raiz está forte, porque eu estou firmado no Senhor. Eu estou ligado no Senhor, eu estou ouvindo a voz de Deus. Quando eu vou orar, eu ouço mais o Senhor. Eu preciso, eu quero Deus comigo. Concluindo, Efésios, volta lá para Efésios capítulo 3, verso 21. Louvado seja Deus, querido, querida, pela sua palavra que nos transforma de glória em glória. Oi? Pode. Suzy até vai falar oi aqui, que a criação glorifica o nome do Senhor.
Vamos lá, Efésios 3:21, diz assim o texto sagrado. A Ele seja a glória na igreja, em mim e em você, e quando nós nos reunimos como igreja coletivamente. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a oração do apóstolo por nós, o seu povo, o povo de Deus, para que Ele habite ricamente em nós, para que nós entendamos o poder que opera em nós, para que nós saibamos quem somos e quem Ele é, para que nós busquemos essa intimidade, essa profundidade com o Senhor. Veja Zacarias 6:13, rapidamente, para a gente encerrar. Efésios capítulo 3, verso 10 e Zacarias 6:13. Minha secretária está aqui agora, cheia de... Zacarias 6. Zacarias 6:13, pode ser. É Ele que vai reconstruir o templo Da nossa vida. E receber as honrarias que pertencem a um rei. Aleluia. Ele vai sentar no seu trono e reinar. Um sacerdote se sentará no seu próprio trono. E haverá uma paz perfeita entre o ramo novo e esse sacerdote. O ramo novo e o sacerdote, o sumo sacerdote. Aleluia, aleluia e aleluia. Efésios 3:10. Aleluia, querido, louvado seja Deus. Eu desejo que Deus esteja falando ao seu coração, como fala ao meu, através da sua palavra. 3:10. Efésios capítulo 3, verso 10. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Eu e você somos esse canal. Eu e você somos esse meio. E a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Amém. Por todas as gerações e para todos sempre. Amém, amém e amém. Fecha os seus olhos. Eu quero dividir com vocês uma canção aqui, é rapidinha. Pede para o PP abaixar lá. Fecha os seus olhos em nome de Jesus. Se puder ajoelhar aí. O amém você sabe dizer. Então diga o amém. Os anjos de Deus estão chegando à sua casa, querido. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Deus eterno. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Deus está falando conosco. Deus é o Senhor. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. A Ele seja a glória para sempre. Ele é o poder que opera em nós, os vasos de barro. Nós somos os vasos e Ele é o poder. Jesus é o poder de Deus que habita em nós e opera em nós. Aleluia, querido. Que esse poder, que essa graça, que essa bondade invada a sua família, invada a sua casa, invada o seu coração. E que você tenha uma experiência profunda e profundamente transformadora de dentro para fora. E que a sua alma diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Visita, Senhor, o teu povo, visita os meus irmãos. Aleluia.
aqueles que creem dizem amém. Glória a Deus. Aquele que crê, diga amém. Amém. Nós vamos orar mais uma vez Aleluia. para que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração e que jamais nós esqueçamos que devemos estar enraizados na videira, nele. Vou pedir para a Adna nos abençoar, orar por nós, em nome de Jesus. Se você puder, dobre os seus joelhos aí na sua casa. Se você puder, não saia, Aleluia. não se disperse, não saia da presença do papai. Aleluia. Aleluia. Toda autoridade te foi dada, Senhor Oh, Jesus. Senhor. E nós cremos, confiamos nessa autoridade, no teu governo sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós nos entregamos a Ti. Aleluia, somos teus. Nos consagramos a Ti, Senhor. Consagramos a nossa mente para que tenhamos a mente de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Transforma, Deus, os nossos pensamentos em pensamentos de paz e de vida. Aleluia. Há muitos sofrendo, ó Deus, com seus pensamentos Tem nesse misericórdia, momento. Deus. Tem misericórdia. Há muitas pessoas que não dormem em paz, não conseguem dormir, porque os seus pensamentos ruins não lhes deixam. Oh, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com o poder do Espírito Santo Sim. e transforme as mentes, Aleluia. a fim de que nós possamos compreender a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos revelar. Altura, E que isso faça largura, diferença na profundidade, nossa comprimento. vida, porque isso é tão profundo, Aleluia. é tão extenso, é tão alto, é tão maravilhoso. Nós precisamos mergulhar no Teu conhecimento, Deus, e na Tua palavra. Dá-nos a intimidade. Prosseguir em conhecer o Senhor. Amém. Dá-nos, ó Deus, esta sabedoria e atua no nosso desejo e na nossa vontade, para que nós tenhamos muito mais além da nossa crença, ter a vontade de Te buscar, Senhor. Amém, Trabalha Deus. na nossa vontade, Trabalha as nossas intenções, Senhor. porque há muitas coisas que não fazemos porque não queremos Oh, fazer. Deus, tem misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a querer fazer o bem, a querer obedecer ao Senhor. Amém, Senhor. A querer a Tua palavra, a querer viver em oração, Sim. a querer ser forte, fortificado, fortalecido, Aleluia. através daquilo que o Senhor nos diz. Aleluia. Ó Deus, Intercede por nós. dá-nos o Teu Espírito Santo, para que nós, quando formos orar, nos lembremos, ó Deus, Aleluia. da Tua presença, Sim. das Tuas promessas Oh, e do Teu poder. em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas, e que esse dia seja um dia abençoado, que possamos celebrar, estarmos em família, nos alegrarmos, para logo mais à noite estarmos juntos novamente na Amém, presença do Senhor, Amém. sempre em comunhão, porque jamais estaremos separados, ó Deus, porque na comunhão nós somos um apenas. Onde quer que nós estivermos, nós seremos um, Amém. porque nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso te agradecemos pela Tua palavra neste momento. Aleluia. Que ela traga vida aos nossos corações Aleluia. e paz para as nossas almas inquietas. Amém. O poder da Tua palavra atue em nós Amém. Senhor. poderosamente, Em nome para de que Jesus. nós Te conheçamos mais profundamente, Senhor. E assim nós glorifiquemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Que assim seja feito para a Tua glória, a glória de Jesus e Amém. do Espírito Santo Amém. e para o nosso bem. Amém. Graças Te damos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica
vivifica nossas almas, ó Senhor. Que o Eterno vivifique a sua alma, Amém. o seu coração. Amém. Que essa palavra de Efésios, não só a palavra de Efésios, mas que a palavra de Deus seja o alimento transformador da sua vida, do seu coração. Busca intimidade com Deus, irmão, irmã. Busca um novo modo de pensar. Busca um novo equilíbrio na sua fé e na sua racionalidade. Amém. Ouça a voz do Deus eterno. Amém. Nós aqui, vocês aí, sempre abençoados. À noite nós teremos o Zoom às 18 horas, uma reunião fechada nossa. Mas se alguém que está nos assistindo quiser participar conosco, a gente manda o convite. E desejamos que você tenha um almoço gostoso na presença de Deus. Teremos durante a semana, todos os dias ao 12:30, um momento de comunhão. Quarta-feira às 19h30 culto, sexta-feira às 19h30 oração, terça-feira 20 horas a nossa aula de discipulado. Nós estamos à sua disposição para servir você, para amar você. E concluindo, Deus tem sido muito gracioso conosco. Nós temos conseguido, com o projeto das cestas básicas, alcançar muitas famílias. E louvado seja Deus por isso. Que você continue orando por isso, que você continue contribuindo. E temos certeza que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Ótimo domingo para vocês, em nome de Jesus. Paz. Fiquem na paz.